Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, na certeza, na segurança que temos um Deus presente em nossa vida. Ele mesmo assegurou aos seus discípulos que estariam com eles todos os dias até a consumação do século. E nessa manhã nós queremos reafirmar essa promessa para o nosso dia, para a nossa vida. Queremos sair da nossa casa tendo a certeza que Ele estará ao nosso lado, irá suprir as nossas necessidades e será o nosso escudo em todos os momentos. Peço a Deus nessa manhã que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você. Ele conceda vitórias em todas as áreas da sua vida. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 5, onde a palavra de Deus diz o seguinte: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Salmo 116, o verso 5. Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é íntegro. É as razões pelas quais nós escolhemos viver uma vida devota ao nosso Deus. A verdadeira justiça só nós encontramos nele. A verdadeira santidade só encontramos no Senhor. A verdadeira misericórdia só se dá na pessoa do nosso Salvador. Amigo, a cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter a palavra de Deus aberta no livro de 2 Reis, capítulo 20, o verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Os momentos de crises que nós enfrentamos em nossa vida deveriam servir para que nos aproximasse do Senhor. Não seria nos momentos de crise que deveríamos fugir dos braços de Deus, mas se nós desenvolvermos um relacionamento sólido com o Senhor, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, nós teremos a certeza e a garantia que temos um Deus presente que estará ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías, e o profeta Isaías lhe disse que Deus tinha lhe falado que ele deveria arrumar a sua casa, porque ele fecharia os seus olhos para essa vida. Se você ouvisse dos lábios do Senhor essa declaração, qual seria a sua atitude? A enfermidade que o rei Ezequias adquiriu era fatal. Não havia cura. Os médicos lhe desenganaram. Não havia saída humana para ele diante daquele problema. A sua única salvaguarda seria buscar ao Senhor. E de fato, foi o que o rei Ezequias fez. Ele cria no poder da oração. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, compassivo, misericordioso, complacente. Embora o profeta Isaías já tivesse lhe falado que o próprio Deus tinha mandado lhe dizer que ele deveria arrumar a sua casa porque ele morreria, mas ele conhecia o Deus que servia, misericordioso, compassivo, se debruça diante do Senhor através da oração e pede a Deus misericórdia. Ezequias não achou que a oração era inútil. Quando nós oramos, nós damos a oportunidade para que Deus faça por nós o que nós mesmos não conseguimos fazer. Quando nós fazemos um pedido a Deus para que haja cura, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, porque Ele é soberano. Ele conhece o hoje, Ele conhece o ontem, também Ele conhece amanhã. Se Ele permitiu que alguma enfermidade chegasse até a porta da nossa casa, Ele é soberano para administrar a nossa vida. Quando estudamos o capítulo 20 do livro de 2 Reis, nós entendemos: se Ezequias, naquele momento em que recebe a visita do profeta Isaías, tivesse aceitado a vontade de Deus, ele não teria imaculado a sua vida íntegra. Mas pelo fato de pedir mais algum tempo de vida, ele se envolveu com pecados que não deveria ter se envolvido. Deus respondeu à oração do rei Ezequias. O próprio profeta Isaías foi responsável em comunicar ao rei que ele seria curado. O rei Ezequias pede um sinal, e o sinal que o profeta Isaías fala que Deus daria é que a sombra adiantaria 10 graus. Mas para Ezequias isso era muito fácil, e ele pede então que aconteça o contrário, que a sombra retrocedesse 10 graus. Amigo, o Deus que nós servimos, Ele é soberano.
Ele rege as nações, ele tem o poder sobre a natureza, ele tem o poder sobre a chuva, sobre o sol, sobre toda a natureza. O que eu e você temos que fazer a cada dia é nos submetermos à vontade desse Deus, é clamarmos por Ele. Nós não podemos recorrer a Deus apenas nos momentos de crise da nossa vida. Nós precisamos recorrer a Deus em todo e qualquer momento da nossa caminhada. Deus concedeu a graça que o rei Ezequias tinha lhe pedido. Deus lhe acrescentou 15 anos da sua vida e mais. Deus falou a ele que livraria das mãos do rei da Síria. De fato, se confirma, se registra, o Deus que servimos é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da segunda chance. Nós devemos a cada dia nos submeter à sua vontade e amá-lo com todas as nossas forças. Segundo Reis, capítulo 20, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias porque soube que estivera doente. A fama do que de fato tinha acontecido com o rei Ezequias se espalhou por toda a terra. O sol tinha retrocedido, não era algo comum, e as pessoas passaram a conhecer a respeito do poder e da grandeza do Deus Israel. Merodach-Baladã vem até Israel para saber mais a respeito de Deus. Era a oportunidade que Ezequias tinha de poder apresentar, mostrar, ensinar o poder, a grandeza, a majestade e a maneira pela qual Deus um dia viria aqui a esse mundo resgatar os pecadores. Mas em vez do rei Ezequias mostrar as belezas celestiais, ensinar a palavra de Deus para o rei de Babilônia, Ezequias mostrou toda a beleza que tinha no seu palácio, toda a sua riqueza, todos os compartimentos que estavam dentro da sua casa e não falou de Deus. Ele se esqueceu do que Deus tinha feito pela sua vida. Embora Ezequias estivesse mostrado para o rei de Babilônia toda a beleza, toda a riqueza, ouro e prata que estava dentro do seu palácio, era loucura o que Ezequias estava fazendo. Séculos depois, o próprio rei de Babilônia viria para Israel para levar para a Babilônia todo o ouro, toda a beleza que ele tinha visto no palácio de Ezequias. Segundo Reis, capítulo 20, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi isso que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram de Babilônia. A repreensão de Deus veio através da boca do profeta Isaías. Ezequias tinha cometido um grave erro. Ele tinha colocado em risco toda uma nação. Ele tinha colocado em risco todo o seu palácio. Em vez de apresentar a Deus, em vez de mostrar as verdades eternas, Ezequias mostrou toda a sua riqueza, toda a beleza que Deus tinha lhe dado como bênção para a sua vida e para todo o seu reino. O próprio Deus tinha deixado orientações claras que os seus filhos jamais deveriam se associar com as nações que estavam ao redor do povo do Senhor. Eles deveriam influenciar, eles deveriam testemunhar, mas jamais se aliar para não absolverem a cultura daquele presente século. Na época do rei Ezequias, Babilônia era uma nação fraca. Ela era sujeita à Síria, mas no futuro iria acontecer o contrário. Por orientação profética, Babilônia seria poderosa e o próprio povo de Deus sofreria pelas consequências das ações de Babilônia. Quando nós lemos o versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a pergunta do profeta Isaías é muito enfática para Ezequias. O que foi que eles viram na tua casa? Ezequias mostrou toda a beleza. Ezequias mostrou todo o ouro, abriu os seus cofres e mostrou todo o seu tesouro, sendo que ele deveria ter feito o contrário. Ele deveria ter testemunhado do Deus que lhe curou daquela úlcera. Ele deveria ter testemunhado do Deus que retrocedeu o sol como prova do sinal que ele curaria a sua vida, prova de fidelidade para com a nação de Israel, prova de amor para com o rei de Israel. Mas Ezequias se esqueceu da bênção do Senhor e o seu coração estava mais fundamentado nessa terra. Querido amigo, acredito que nos dias em que nós estamos vivendo, a mesma pergunta que o profeta Isaías fez ao rei Ezequias é uma pergunta que deve ecoar nos nossos ouvidos. O que é que as pessoas têm visto no nosso lar, na nossa casa? Será se aqueles que vêm à nossa casa veem apenas o tamanho da nossa televisão, o tamanho do nosso apartamento, os móveis que estão dentro da nossa casa, ou aqueles que visitam o nosso lar conseguem ver Cristo,
consegue ver o Senhor, conseguem saber dos milagres que Deus opera em nossa vida. Creio que nessa manhã, nesse momento, eu e você devemos nos humilhar diante de Deus. Se porventura a nossa vida tem sido marcada por testemunhos que não dignificam o nome do Senhor, nós devemos pedir perdão. Mas se porventura a nossa vida tem sido uma vida que testemunha a respeito da bondade e da grandeza de Deus, a cada dia nós precisamos marchar pela fé, crendo que muito em breve nos encontraremos com o nosso Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Segundo Reis, capítulo 20, o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa com o que te tesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Era a palavra de Deus, era a profecia dada através do profeta Isaías. O futuro estava sendo revelado para Ezequias. Todo o tesouro que ele acreditava que era de grande valor, que estava dentro do seu palácio, seria levado pelo rei de Babilônia. Até os seus próprios filhos, a sua descendência, seria levado para a Babilônia como prova da desobediência, como prova de não ter entendido de quem é de fato soberano e dono de todos os bens que nós recebemos nessa vida. Ezequias acreditava que todo o tesouro que ele tinha era dele. Ezequias acreditava que o mais importante que ele tinha conquistado na sua vida eram os seus bens. Ezequias se esqueceu do Senhor e era a razão pela qual a profecia de Deus estava sendo derramada sobre a sua própria casa. Como nós vemos no versículo 19, Ezequias fala que boa era a palavra do Senhor. Embora ele estivesse feliz porque as profecias não iriam se cumprir nos seus dias, iriam acontecer no futuro, mas era uma ação egoísta. Ele estava apenas pensando nele e na sua família, mas estava se esquecendo da sua descendência futura. Todo um povo no futuro iria sofrer em decorrência das ações que ele tinha tomado egoísta naquele momento. Aqui fica uma lição para todos nós. Nós jamais deveríamos tomar uma decisão pensando apenas em nós, mas as nossas decisões deveriam ser tomadas pensando em toda a nossa família, no nosso futuro, na nossa descendência, porque uma marca que fica registrada hoje na nossa história pode afetar toda a nossa descendência. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 20 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: servimos um Deus que pode todas as coisas. Ele pode nos curar, Ele pode realizar milagres, mas jamais devemos nos esquecer. Nós precisamos reconhecer a soberania e a majestade do Senhor. A nossa visão é muito limitada. Nós vemos até onde nossos olhos conseguem enxergar, mas a visão do nosso Deus transcende todos os obstáculos em todo o tempo e em todas as eras. Embora de fato Deus tenha colocado no nosso coração o desejo da vida e mantermos a vida, mas nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Ele é soberano sobre cada um de nós. Jamais nós deveríamos nos esquecer, embora Deus nos tenha presenteado com o direito de escolha, a liberdade, mas as nossas ações irão afetar as pessoas que estão ao nosso lado, irão afetar o nosso futuro. Por isso hoje, no dia que nós estamos vivendo, ao tomarmos as nossas decisões, nós jamais deveríamos viver um dia egoísta pensando apenas em nós, mas deveríamos pensar em todas as pessoas que estão ligadas a nós, olhando para o futuro, pensando que a nossa vida hoje irá abençoar a geração futura. Por isso que o nosso legado hoje precisa ser construído ao lado do Senhor, porque vivendo dessa forma, a mão do Eterno estará sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por completo, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.